Menino, estamos aqui no Espaço Sebrae, Terroir, para mostrar um trabalho diferenciado. Você, produtor, você, apicultor de todo o Brasil, você vai ver um trabalho diferenciado que no futuro você só vai encontrar no Nordeste. Nós vamos ver agora como é, menino? Esqueci que eu esqueci? Colmeia de abelha jandaíra. Pronto, uma colmeia de abelha jandaíra, tá? Ele vai explicar aqui o passo a passo de como é feito todo o processo. Bom, nós temos aqui uma colmeia de abelha jandaíra, né? Aqui no nosso estado, a cultura, né, da criação de abelhas sem ferrão é uma cultura muito forte, né? Isso é muito interessante, só que o criador da abelha sem ferrão, que é um chamado de meliponicultor, certo? Ele cria a abelha de uma forma muito rústica, né? Ele usa cortiços, né, de madeiras, né, muito rústicos, e aí o Sebrae, né, e as instituições estão aqui para tentar mostrar que existem alternativas para ele melhorar essa produção, aumentar sua produtividade e fazer um manejo que nós chamamos de manejo racional das abelhas, certo? Por exemplo, um dos grandes avanços, né, que o produtor pode utilizar é uma simples adaptação da caixa rústica que ele já tem, né, que é chamado de um modelo de caixa nordestina, que é uma caixa mais comprida que no mundo, né, isso só temos aqui, né, foi uma invenção do nordestino. A criação de abelhas é uma tradição que vem lá desde os indígenas, né, mas olha só a adaptação fantástica, né, que é possível se fazer. Aqui temos uma casa, né, que a colmeia, que é dividida em duas partes, né? E aí o produtor ele pode remover a parte que fica o mel e retirar na sua casa sem muitos danos para a colmeia, né? Porque geralmente ele vai tentar trabalhar com um cortiço inteiriço e ele leva isso aqui com as abelhas, com tudo para casa, e prejudica muito a colmeia, mata e faz de uma forma extrativista muito errada. Eles vão lá na natureza, retiram o tronco de árvore, né, cortando ali com facão, com machado, com motosserra, e retira essa abelha, geralmente ela morre, né? E aí nós queremos que ele deixe essa técnica extrativista que faz com que as abelhas da natureza geralmente se acabe. É o que está acontecendo aqui na nossa região. Muitas abelhas sem ferrão já são difíceis demais de serem encontradas. Por quê? Por causa do predatismo, né? O meleiro, né, que nós chamamos assim, lá do campo, ele vai predar essas abelhas da natureza, retira o mel, exploram e aí vai se acabando. Se o cara for um meliponicultor, ele vai poder cuidar dessas abelhas em casa, de um manejo racional, colher o mel, aumentar a produtividade. Ele vai multiplicar suas colônias, né, ter um número muito maior, multiplicando de uma forma racional, sem afetar a natureza. E é um serviço ecologicamente interessante, porque nós estamos, olha só, essa atividade é limpa, não polui, não destrói e beneficia a natureza. Por quê? Porque as plantas dependem da polinização, né, de insetos, que as abelhas são os principais polinizadores. Então as plantas só se reproduzem, certo? Quando tem a troca, né, de material genético de uma flor para outra. Então as plantas precisam dos polinizadores para se reproduzir. E aí as abelhas são os principais polinizadores. Então, além do produtor, né, ser um guardião da natureza, protegendo as abelhas que estão em risco, né, altamente ameaçadas, né, de desaparecerem, né, pelo predatismo que vem ocorrendo, a degradação ambiental. Além disso, o produtor ele pode ser um guardião da natureza, protegendo, beneficiando toda a sua fauna e flora local simplesmente com a criação da abelha, além de ser muito rentável, né, financeiramente. E é isso que o Sebrae aqui está tentando conscientizar, trabalhar com a conscientização dos apicultores e produtores da criação de abelha sem ferrão. Agora me explique a diferença de apicultor para melicultor. Pronto, é o seguinte, é uma diferença básica por causa do tipo de abelha que você vai criar. O apicultor é o produtor, criador de abelhas, que cria abelhas do tipo que tem ferrão, chamada de Apis mellifera, certo? A abelha que chamam comumente de abelha italiana, abelha africanizada, certo? Já o meliponicultor, ele cria abelhas sem ferrão, né? De um outro grupo, né, chamado Meliponina. Então ele cria essas abelhas sem ferrão, como a moça branca, a uruçu, a marmelada, a jataí, a mosquito, a rajada e essa a nossa jandaíra, certo? Como exemplo.